graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Reis 19, uma passagem conhecida, com certeza vai nos ensinar muito essa noite. 1 Reis 19, do 1 ao 18. Elias no Monte Horebe. Eu vou estar fazendo a leitura e os irmãos vão ouvindo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. Disse Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, rei de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em todo lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará.
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, como é preciosa a Tua palavra, Senhor. Como é maravilhoso sentir, Senhor, a Tua ação poderosamente, Senhor, na vida dos Teus servos ao longo da história, Senhor. Como é bom saber, Senhor, que quando o Teu povo tenta, de alguma forma, se afastar dos Teus caminhos ou não fazer a Tua vontade, o Senhor chama com um chamado tão maravilhoso e irresistível. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus que cuida. Abençoa cada um, Senhor, que vai receber essa palavra essa noite. E que pela minha boca seja Tua boca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, a passagem de Elias, quando ele entra numa caverna, é bastante conhecido, acredito que de todos os irmãos. Falar da vida de Elias é uma biografia que existe na Bíblia, uma narrativa que apresenta os poderes grandiosos do Senhor Deus. Elias foi um profeta que viu grandes feitos do Senhor Deus. Eu particularmente gosto muito de ouvir histórias, e seja lendo, seja em vídeo, de homens que deram sua vida a serviço do Senhor. Ao longo da história, e eu cito um que eu gosto bastante, que é um pregador inglês chamado Spurgeon. Spurgeon, ele foi um homem usado no século XIX para se fazer um grande avivamento na Inglaterra. Mas ele também tinha suas dificuldades. Spurgeon também passava por momentos de medo, assim como Elias, e também, muitas vezes, em um estado de depressão que tirava ele dos púlpitos muitas vezes. Mas o maravilhoso de ler essas biografias é que o Senhor sempre sustentou o seu povo. E mesmo passando dias difíceis, passando pelo vales escuros, como ele mesmo fala na sua biografia, Spurgeon diz que Deus sempre o levantava e ele sempre se renovava e pregava, e foi considerado o príncipe dos pregadores no século XIX. Elias, no seu tempo, também foi um homem usado, que teve o poder de Deus de uma forma muito poderosa e sobrenatural. Ao andar pela história de Elias, e aí eu queria contextualizar onde foi que Elias, de onde Elias saiu, por que Elias foi ao monte, Horebe, por que ele entrou nessa caverna. A gente precisa entender um pouquinho como era que estava Israel. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho de Israel. Depois da morte de Salomão, mais ou menos 930 anos antes de Cristo, o reino, as tribos foram separadas em Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos ficaram em Israel e as outras 2 em Judá. Judá e Benjamim ficaram no sul e as outras 10 ficaram no norte. Elias, ele tem um chamado de Deus para pregar para a tribo do norte, em especial no governo de Acabe, um rei que fez o que
era mau perante o Senhor, como também todos os outros do reino do norte, 19 ao todo, e todos eles fizeram o que era mau perante o Senhor. Então os irmãos entendem que o contexto que Elias pregou era um contexto decaído espiritualmente. Acabe casou com Jezabel, uma princesa dos Sidônios. Isso significa dizer que viria para Israel um deus pagão chamado Baal. E ela trouxe. E Acabe levantou postes ídolos para esse deus. Isso deixa o povo de Deus, em especial os profetas do Senhor, em alerta, porque o Senhor já tinha feito esse chamado a alguns profetas, que a própria Jezabel manda matar, mas Elias ficou achando que tinha ficado sozinho para pregar a palavra. Foi quando ele entra na caverna. E o que acontece? Depois de todo esse aparato do rei de Israel, que se esperava que servisse o Senhor dos Exércitos, e que eles estavam adorando e estimulando o povo de Israel a adorar Baal, Elias se levanta com um grande poder dado pelo Senhor para pregar que voltassem ao Senhor, que voltassem ao culto ao Senhor. E é isso que ele faz. Ele fala com Acabe. Acabe não gosta muito, chama de desordeiro, começa aí e diz, vai passar 3 anos sem chover. Passou 3 anos sem chover. Elias, ele orava. Todas as vezes que ele orava, o Senhor atendia. Exceto uma vez, que ele pediu a morte, mas Deus disse, não é agora não. Você ainda tem muito o que fazer, Elias. Mas ele ora pedindo para parar a chuva, e a chuva para 3 anos. E aí começa, além da apostasia, da idolatria, muita fome em Israel. Muita fome. É quando Elias, ele se levanta e diz a Acabe, você não disse que Baal é um deus da agricultura, da chuva? Convoque os seus profetas e leve lá o monte. Vamos ver quem é Deus. E aí os irmãos conhecem essa passagem, que é quando o Senhor desce o fogo e consome todo o holocausto, e depois eles matam os 450 profetas de Baal. Veja como Elias ele é chamado para um ministério extremamente ativo. Quando ele sai desse cenário da morte desses profetas de Baal, e que o povo de Israel vê ali que Deus dos exércitos é o verdadeiro Deus, porque desceu mesmo fogo do céu, e aí o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e que os profetas de Baal foram destruídos, Jezabel se ira e faz esse aviso aqui que os irmãos acompanharam: você vai ser morto, Elias. Observe aí. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e diz: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, esta hora, não fizer eu a tua vida como tu fizeste a cada um deles. E essa sensação, eu queria deixar claro para os irmãos, que podem muitas vezes nos acometer no nosso ministério, na nossa caminhada junto. Muitas vezes a gente não enxergar os grandes feitos de Deus tão pouco tempo atrás e começar a enxergar as dificuldades. Elias, um homem cheio do poder de Deus, muito pouco
tempo, Elias tinha visto fogo do céu, tinha ressuscitado a filha da viúva de Serapta, tinha pedido para deixar de chover, tinha pedido para chover, depois que os profetas de Baal foram destruídos, ele pede para chover. Ele diz: agora vocês sabem quem é o Senhor. E aí chove. Elias vinha de uma trajetória da ação de Deus de uma forma muito tremenda. Mas bastou Jezabel dizer que ia matá-lo e ele foi se esconder numa caverna. Elias tem muito ao que nos ensinar nessa noite. A mim falou profundamente quando eu, pela graça de Deus e escolha dele, esse texto foi escolhido. Ele falou profundamente. Foi justamente quando o Senhor diz a Elias: que fazes aqui, Elias, nessa caverna? Tem muita coisa ainda para fazer. Tu precisa ungir o rei de Israel. Tu precisa ungir o rei da Síria, porque tudo isso vai ser estratégia para que o meu propósito seja alcançado. E tu precisa ungir ainda Eliseu, que vai ficar no teu lugar. Tu não vai morrer agora não, Elias. Os irmãos entendem que, e aí falando desses outros irmãos que eu falei da biografia, que muitas vezes nós vamos sim ter esse desânimo, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos chama de volta, e o tema dessa noite que nós vamos falar é o chamado irresistível de Deus. O chamado irresistível de Deus. Porque quando Ele chama, você pode se esconder numa caverna, você pode se esconder num monte, você pode se esconder onde você quiser, mas você vai vir fazer a vontade dEle. E o primeiro ponto que eu queria falar para os irmãos: todo sustento vem do Senhor. Todo. O chamado é irresistível, e é Ele que sustenta. Os irmãos entendem que Elias, angustiado, pede para si a morte, numa atitude de desespero de alma, e diz: basta, Senhor, leve-me, porque eu não sou melhor que os nossos pais. Entretanto, Deus tinha outros planos para Elias. Deus tinha planos maravilhosos. E olha, um anjo chega e diz: Elias, come. Elias já tinha sido sustentado pelo Senhor lá no capítulo 17, no início da sua trajetória, pelos corvos. E agora é um anjo que vem sustentar Elias. Que isso tem a ver conosco no nosso ministério. Ele usa um pássaro, ele usa um anjo, ele usa pessoas para nos ajudar, para saber que é Ele que sustenta, que não é a nossa força. Irmãos, Elias, ele matou quase 150 profetas. Era um homem de guerra, não era não? Era. Mas veja, temeu a morte de uma mulher. Através de uma mulher, ele temeu. E aí a gente compreende a fragilidade, o quão a gente precisa do Senhor, o quão a gente precisa desse sustento diário, que vem de sua palavra, que vem do seu cuidado, que vem de pessoas que Ele usa, do próprio Deus, falando nas Escrituras Sagradas, porque todo sustento. Mas os irmãos compreendem também que Elias estava muito cansado fisicamente. Ele come e dorme.
E é importante fazer isso. Aliás, é muito importante. No livro que nós estamos lendo, de A Imitação de Cristo, mais ou menos 100 anos antes da Reforma, de Thomas Kempis, vários dos capítulos falam sobre essa solitude com Deus, tão importante. Às vezes é preciso a gente se refugiar no nosso quarto. Isso é muito importante. Mas às vezes não. Às vezes é preciso sair do quarto. É preciso sair da caverna, porque o propósito de Deus está lá fora. E aí o que é que entendemos? Ele come, mas dorme. Dorme, descansa, ele estava muito cansado. Foi muitos dias de muito tumulto, em todos os sentidos na vida de Elias. Mas de novo o anjo vem para ele, os irmãos podem ver aí, novamente, aí no versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Mais uma vez o Senhor mostrando que Ele que sustenta a comida física é importante, a espiritual mais ainda. E é interessante porque o Senhor não se apresenta a Elias como ele estava acostumado a ver em grandes feitos, como por exemplo fogo descendo. Elias achou que isso iria acontecer, mas o Senhor não estava na tempestade, o Senhor não estava no fogo, e o Senhor também não estava no terremoto, o Senhor estava na brisa suave. Ele precisava ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. E aí é quando novamente o Senhor diz no versículo 9: que fazes aqui, Elias? 2 vezes. Essa duplicidade é pedagógica. É pedagógica. É interessante porque todas as vezes que Jesus diz, o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, Ele sempre estava dizendo uma verdade que queria que você gravasse, o Senhor Jesus. E é isso que Deus fala para Elias 2 vezes. Que fazes aqui, Elias? Agora você vai cumprir o meu propósito. Eu te sustentei com o trigo mais fino. Eu te sustentei e te sustento. Então não temas. Amados, muitas vezes nós vamos passar por momentos de desânimos na nossa caminhada. Muitas vezes nós vamos querer entrar numa caverna, nós vamos querer sair da vontade de Deus, mas o chamado dele é irresistível. O chamado dele é irresistível. E também saiba que ele vai estar lhe sustentando de todas as formas, porque ele é um Deus maravilhoso. Ao invés de ver as dificuldades, façamos feito Isaías 6:8. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Cumpra-se em mim o teu propósito. Isso que Elias fez, que Eliseu fez, que os profetas fizeram, que os discípulos fizeram, e que nós estamos na nossa geração sendo chamados a fazer a diferença em um meio a uma sociedade caída, caminhando para o fim. E a igreja é viva. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, a pregar o evangelho de salvação. Nós somos chamados e o Senhor vai dizer assim hoje, nessa noite: o que fazes aqui, Elias? O Senhor chama Jéssica, Nadir, Rilvane, chama Nara, o Senhor chama Alisson, o Senhor chama Edmilson, o Senhor chama.
todos os irmãos para se dispuserem ao trabalho dele, porque ele vai sustentar, como sempre sustentou os seus. O segundo ponto que eu queria ver com os irmãos, depois que o Senhor fala tão claramente que é Ele quem sustenta, que o chamado dele é irresistível, o segundo ponto que eu queria falar para os irmãos é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Elias se reencontra com Deus na solidão, naquela brisa. Ele cobre o rosto com o manto, então percebe a presença de Deus. Quando o Senhor disse: que fazes aqui, Elias? Era a mesma coisa. Vai para aquilo que tu foste designado. Levanta-te. Mas entenda, Elias, você pode achar que está sozinho. De forma alguma, você não está só. Eu preservei 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, que serve o Senhor dos Exércitos. Elias, você não está só. Além do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é a nossa inspiração, o Senhor coloca irmãos e irmãs para nos auxiliar no nosso ministério aqui. O Senhor coloca a igreja. Então não estamos sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos. Nenhum povo de Deus se sentiu só. Nenhum. O único homem que se sentiu só era o próprio Deus, Jesus Cristo. Mesmo assim, na cruz, quando levou sobre si a ira de Deus sobre o meu e o seu pecado, houve um instante de separação para que houvesse depois a reconciliação. E entenda, irmão, você não vai estar só. Não vai estar só. Deus vai estar com você. Deus vai levantar pessoas em 7.000 ali em Israel. Não dobraram o joelho perante Baal. O Senhor tinha preservado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos para servir o Senhor dos Exércitos. Nós fomos escolhidos para seguir a cruz de Cristo, muitas vezes com muitas dificuldades, porque não é. O Evangelho é uma porta bem estreita. É uma porta estreita, mas é uma porta que leva ao céu. É uma porta que leva ao Senhor. É a palavra dele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. E 2 Timóteo 4:9, veja o que Paulo diz. Os irmãos abram a Bíblia em 2 Timóteo 2 Timóteo 2. Diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Amém? O apóstolo Paulo às vezes falava um pouco de se sentir só, e algumas vezes ele foi abandonado, mas ele também deixa claro que nunca foi abandonado pelo Senhor. Isso pode acontecer, claro, né? Pode acontecer, mas nós não estaremos sozinhos no nosso ministério. Quando ele estava ali a véspera da sua morte, né? Praticamente, quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve falando da alegria do Senhor, de como é maravilhoso saber que serve a Jesus Cristo, o Senhor. E essa alegria tem que
tem que entrar no nosso coração também, hoje. Para que possamos falar dele com essa alegria, né? Que Paulo tanto falava na carta aos Filipenses. Porque o Senhor, Ele nos chama, é um chamado irresistível. Ele está conosco, Ele não nos deixa sozinhos. E Ele diz, siga com intrepidez, pregando minha palavra. A tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, Ele diz a Timóteo. E graças a Deus que o Senhor sempre cuida de nós. Vamos para a aplicação. Irmãos, nós estamos mesmo caminhando para o fim. E quando eu digo isso, eu não quero deixar os irmãos aflitos. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse vai ser um dia maravilhoso para os que creem que Jesus é o Senhor. Então, o cenário que nós enxergamos aí fora, todos eles, não é só a guerra, o terremoto, as pestes, o filho da iniquidade, a apostasia. Tudo isso já se cumpriu. Tudo isso já se cumpre. Nós, como luz do mundo, temos essa missão maravilhosa. Até os anjos anelaram pregar a palavra de Deus, mas foi dada a mim e a você. Que preguem o Evangelho enquanto se pode achar que haverá dias em que ele não mais. Dias em que a gente percebe, no contexto geral, já as dificuldades também na perseguição. Isso tem que nos alegrar, porque a gente sabe que está muito próximo da volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que virá. Eu gosto de ver aquela passagem de Timóteo 2,5, que o apóstolo faz uma comparação do cristão com um atleta. Ele diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. As nossas normas de luta é com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma o mundo. Não há. Muito se fala filosoficamente, sociologicamente, sobre muitas formas de mudar o mundo, mas não muda. Só quem pode mudar o mundo é a palavra de Deus. E por isso que precisamos pregar até a volta do Senhor Jesus, que está bem próximo. Elias ouviu a voz do Senhor. Elias era um homem obediente, bem obediente. Elias pregava com intrepidez e orava com muito fervor. Tiago fala disso, dessa oração de Elias, de Parash, 3 anos sem chover em Israel, pela uma oração de Elias. Mas ele diz também que Elias era igual a nós, semelhante a nós. E a gente tem as armas dadas por Deus nas nossas mãos. Em Efésios 6 isso é muito claro. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, e isso faz toda a diferença no seu ministério, amado irmão. Ministério, a palavra precisa ser estudada. A profecia está aqui. E a oração é indispensável para qualquer ministério onde se queira ser usado poderosamente pelo Senhor. Não existe ministério sem oração. Então que a graça do Senhor Jesus nos ajude a orar mais,
a se deleitar mais na palavra do Senhor e a estar pronto pelos combates da vida, que eles vão acontecer mais intensamente em época do fim. Precisamos estar revigorados, assim como o Senhor fez com Elias. Alimentou Elias, deixou Elias descansou, para depois ele ser usado poderosamente quando foi ungir aqueles a quem o Senhor tinha chamado. Então não esqueça, irmão, nós temos as armas espirituais mais poderosas que existem, e elas são a palavra de Deus e a oração no nosso ministério. Porque quando Deus chama e é irresistível esse chamado, Ele capacita. Ele sempre diz, Ele sempre nos auxilia, nos ajuda, se obedecermos a palavra. Porque a palavra é a verdade e a palavra é a palavra de Deus. Spurgeon com certeza também tinha esse chamado de Deus muitas vezes nas suas angústias, nos seus momentos difíceis. Assim como Elias, assim como os discípulos, assim como nós. Toda fragilidade humana é relatada na Bíblia para saber que nós vamos ter percalços difíceis, mas que, atendendo ao chamado irresistível de Deus, nós vamos ser capacitados, nós vamos ser sustentados e também nós não vamos estar sozinhos, porque Deus estará conosco e Ele também levantará muitos para estar conosco nessa caminhada rumo a Jerusalém. Eu acho lindo lá em Marcos 16 e 18, quando Jesus ele vê os discípulos pela primeira vez. Os irmãos podem abrir Marcos para a gente finalizar. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? O chamado irresistível de Jesus Cristo. Ele não falou muita coisa. Ele só olhou para os discípulos e disse: vinde. Eu vos farei. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram suas redes, seus barcos e seguiram Cristo. Os irmãos compreendem a grandeza disso? Como é irresistível o chamado do Altíssimo? E depois ele fala mais. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam também no barco consertando a rede, e logo os chamou. Deixando eles o barco, e seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Eles deixaram tudo, o pai, o barco, seguiram Jesus, porque quando Ele nos chama, Ele nos vocaciona, mas primeiro vem aquela fé que só Ele pode dar, porque Ele é Deus maravilhoso, grandioso, é o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, todas as vezes que você quiser entrar numa caverna, que você lembre dessa passagem, onde o Senhor diz: Elias, que fazes aí, Elias? Tu ainda tem muita coisa para fazer, porque enquanto o propósito
não for cumprido, não adianta fugir do Senhor. Ele vai completar a obra na nossa vida. Louvado seja nosso Deus e Pai por isso. Que a graça dele nos ajude a cada dia caminhar mais firme, feliz, sabendo que ele sustenta e sabendo que não vamos estar sozinhos. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque vendo os homens de Deus com suas dificuldades, com seus desafios, medos, Senhor, muitas vezes, mas tu sempre chamas, Senhor, para atender o teu chamado, que é um chamado irresistível. Deus, muito obrigada, Senhor, por nos sustentar. Muito obrigada, Senhor, por naqueles momentos difíceis, o Senhor, com aquela voz suave e doce, nos confortar. Muito obrigada, Jesus, por existir na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque tu deste o teu Filho para morrer por nós. Muito obrigada, Senhor, e hoje à noite a tua igreja responde o teu ide, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a ser cheios de intrepidez, Pai amado, a pregar o Evangelho, Senhor, que seja a tempo, fora de tempo, porque os dias são maus. Deus, fortalece o teu povo, Senhor, fortalece a tua igreja, traz renovo, Senhor, traz a alegria da salvação, assim como tu fizeste com teu servo Davi. Que a tua misericórdia nos assista a cada dia, Senhor, e que possamos dizer sempre: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua vontade, glória e louvor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.